Fatores de êxito da empresa agrícola. Um conjunto de fatores particularmente favoráveis tornou possível o êxito dessa primeira e grande empresa colonial agrícola europeia. Os portugueses já haviam iniciado há algumas dezenas de anos a produção em escala relativamente grande nas ilhas do Atlântico, de uma das especiarias mais apreciadas no mercado europeu, o açúcar. Essa experiência resultou ser de grande importância, pois, demais de permitir a solução dos problemas técnicos relacionados com a produção do açúcar, fomentou o desenvolvimento em Portugal da indústria de equipamentos para os engenhos açucareiros. Se tem em conta as dificuldades que se enfrentavam na época para conhecer qualquer técnica de produção e as proibições que havia para exportação de equipamentos, compreende-se facilmente que, sem o relativo avanço técnico de Portugal nesse setor, o êxito da empresa brasileira teria sido mais difícil ou mais remoto. Bom, vamos digerir este parágrafo. Né? Vamos degustar esse parágrafo. Começa aqui, ó. Um conjunto de fatores particularmente favoráveis tornou possível o êxito dessa primeira grande empresa colonial europeia, agrícola europeia. Né? Então, isso aí é aquela chavinha, né, que o professor vai abrir na aula para você de fatores de êxito da empresa colonial agrícola europeia no Brasil. Vamos ver quais vão ser os fatores, né, que o Celso Furtado vai aventar para explicar por que a empresa, por que a colonização deu certo no Brasil. Todos eles se encaminham para um motivo comum. Né? Alguém se beneficiava. Né? Um conjunto de pessoas se beneficiava disso. E esse conjunto de pessoas estava em posição de definir as políticas do Império Português. Né? Então, é muito importante a gente entender aí que, primeiro, Celso Furtado vai falar aqui de política econômica, fatores que definem políticas econômicas. E políticas econômicas são definidas por motivações. Né? Essas motivações vêm de setores, aí o pessoal pode falar de setores da sociedade civil, ou alguém pode falar por interesses de classe, ou alguém pode falar por setores da sociedade organizada, ou, acho que eu já falei isso, né? Mas vamos falar de novo, setores de classe, né? Interesses de classe. O que é muito importante, porque vai ter um cara, é, mais ou menos aí uns cento e poucos anos antes da formação econômica do Brasil, que vai dizer que o Estado é o comitê gestor dos interesses da burguesia, ou seja, que o governo tem essa tendência de, em cada 10 opções, em 11 ele escolhe o lado de quem tem riqueza, né, dos ricos. Ele governa para os ricos. Né? Bom, mas vamos lá. Vamos trabalhar esses fatores. Primeiro que o Celso Furtado aventa é o fato de que, poxa, os portugueses já plantavam açúcar, né, nas suas colônias. Então, eles já sabiam como fazer. E o solo do Brasil era propício para isso. O solo do litoral brasileiro, especialmente, era propício para isso. Né? Algo que a gente não vai pedir que no século XVI, né, não vamos cometer esse anacronismo de dizer que no século XVI começou a devastação da Mata Atlântica por causa do interesse do plantio de açúcar, mas a verdade é que
realmente a destruição, né, da Mata Atlântica começa por aí. Né? Os povos originários que estavam lá no litoral brasileiro, que haviam se expandido para o litoral brasileiro. Aliás, vocês estão percebendo que o Celso Furtado ele começa a formação econômica do Brasil exatamente dos portugueses. Né? Uma das críticas até que a gente pode fazer a esse livro, né, é que a gente pode fazer alguma crítica ao livro, é de que ele é uma descrição da evolução econômica do Brasil a partir de fora, né? Quer dizer, a partir do colonizador, do interesse do colonizador. Hum? Você não vai ter aí a visão dos interesses políticos, dos interesses comerciais, do, por exemplo, do grande contingente de população negra que veio escravizada na Europa, ou mesmo dos povos originários. Então, o parâmetro da eficiência econômica da parte do Celso Furtado é avaliado até para fazer a crítica dos portugueses do ponto de vista do interesse dos portugueses. Né? Isso é importante a gente ressalvar. Né?